Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire com ele, a capoeta, João do Éder. Muito feliz porque eu mandei na postagem dele do Instagram, do poema que é o nosso poema escolhido para o Paz, a minha intenção de colocá-lo na matriz. Ele achou muito legal, já tinha conversado com ele, estava escolhendo um poema, e quando vieram as reuniões eu apresentei essa sugestão e foi aceita por unanimidade. Um poema que é de uma postagem de Instagram. Por isso que eu escolhi essa foto aí, interessantíssima, porque vejam, ele quando surge com o projeto Ressignificados, ele cria esse padrão de texto e de postagem que é a marca dele. Um menino novo que já tem sua obra circulando por algumas provas do Brasil, por alguns materiais paradidáticos, e agora temos a honra de tê-lo na nossa matriz do Paz, sempre ressaltando que ele é brasiliense, ele é coisa nossa, né? É cria nossa. Então, já deixando aqui registrado que o João é literatura contemporânea. Então ele se insere dentro do grupo de autores que são os autores que estão produzindo agora, a partir de muitas e variadas influências e tendências anteriores do modernismo, com suas originalidades e suas peculiaridades, assim como a Meyney Bastos, assim como a Cristiane Sobral, assim como os dois poemas da Adélia Prado, assim como Nicolas Baer, né, daqui de Brasília, também atuante aqui de Brasília, figuraça. Então a Conceição Evaristo, essa turma toda, ela é da literatura contemporânea. Antes mesmo de colocar o poema, vejam como é o formato dele, dentro do formato da poesia do João, do A Capoeta. Olha lá, ó, como ele assina, né? Então, no tamanho padrão de como era o tamanho padrão da rede social, do Instagram. E, obviamente, que você está pensando no verbete, né? De dicionário, da forma como ele coloca, né? Inclusive, aliás, eu vou fazer análise aqui, não vou nem fazer análise no texto que eu tinha separado, vou fazer, ó, vamos tirar, vou fazer análise aqui, ó. Então, olha lá, recomeço, SM, o que é esse SM aqui? Esse SM é uma referência para você pensar no texto de dicionário. Então, é um gênero textual esse, verbete, no qual você faz uma definição de alguma coisa. Laranja vai ficar legal? Vai. Então, aqui nós temos ele remetendo ao verbete de dicionário. Mas óbvio que, como um bom pós-moderno, como um bom escritor que remete ao Oswald de Andrade, que remete ao Manifesto para o Brasil, bate o olho nisso daí e não diz se Oswald de Andrade estaria felicíssimo em perceber que tudo que ele propôs, ruptura com o passado, sem métrica, sem rima, sem estrofação, olha como o João faz. Ele não trabalha com as maiúsculas, depois da pontuação ele não começa com maiúsculas, então tudo isso remete à estética modernista. Ao mesmo tempo que ele cria um metapoema. Está para além da metalinguagem. A metapoesia é quando você usa exatamente a linguagem poética para tratar da linguagem poética. Poema muito legal, aceitar o que ficou no passado como que ele deve ser, passado. É entender de uma vez por todas que o amor acaba, mas você continua, e que nem tudo que deixa de ser presente deixa de ter valor. É o que um dia me ensinou o palhaço e seus sapatos. Quando um pé vai para frente, o outro obviamente precisa ficar para trás. É dar a si mesmo uma segunda chance e um punhado de paz. Então ele trabalha dentro da linha, mais uma vez, repito, do princípio do verbete, tanto é que ele começa aqui com o recomeço, é isso, né? Então, cadeira. Se
Substantivo feminino, a cadeira, SF. Objeto que tradicionalmente é utilizado, móvel, costuma ser feito de madeira. Então ele aqui vai brincar com isso. Quando você entra no Instagram dele, olha aí, ó, você vê que ele segue esse padrão. Ele já publicou livros, né, num movimento inverso, literário, ao invés de ele procurar uma editora com os seus textos, que é praxe para todo escritor, ele foi procurado por editoras a partir da sua grande repercussão nas redes. Então a ONB está pronta para te perguntar muito mais do que o significado que ele lindamente tira de uma cena. Ele diz isso na postagem, tá? Que ele viu uma pessoa, né? Eu sei da história particularmente porque não só conheço essa pessoa, como ele me contou confirmando. Mas óbvio que a ONB não vai entrar nas intimidades aí, né? Expor a pessoa. E na própria postagem ele fala, olha, eu vi uma pessoa, né, ali andando na rua com sapato de palhaço e ele tinha acabado de perder o seu pai. E precisava seguir. Precisava lidar com a vida dali para frente. Opa, recomeço. Você já viu isso. Reinvenção. Porque a vida só é possível reinventada. Lembra quando a gente lê a Cecília Meirelles e ela lamenta a finitude das coisas, mas a vida, ou seja, como continuar? Fazendo poesia. Como continuar? Fazendo poesia. Mas você continua. A vida segue. Então é muito legal perceber que o João aqui, o nosso acapoeta, ele usa de todos os elementos que são já consolidados da poesia a partir do que Oswald de Andrade propõe. Vocês viram que eu estou conectando ele muito ao Oswald de Andrade, né? Uma conexão perfeitamente plausível da UNB fazer. E aqui ele traz isso não só consolidado, como dá um passo além. Dentro de um formato de poesia que foi pensado para rede social, no tamanho e tal. Tudo bem hoje que a rede social ela trabalha com outros formatos, mas ele segue entendendo os formatos dessa forma. Então não se espante, claro que a UNB ela pode cobrá-lo, né, trazendo o texto assim ou o texto no seu original. E se você tiver curiosidade, entre lá no Instagram dele, você vai ter que voltar muito tempo. Última vez que eu olhei, tinham mais, porque fica por semanas, né? Tinham mais de 130 semanas. Certamente você vai olhar agora, deve ter um pouco mais. Mas você volta lá, até para você ver, né? Ele no seu original. Então a UNB pode discutir também formatos contemporâneos e atuais de divulgação de textos, de propagação de textos, o poder das redes sociais, o poder da mídia, por aí vai. Tá bom? Muito bem, meus queridos, um beijo e até o próximo episódio.